O que eu vou falar é um pouco duro, mas se você conseguir enxergar e entender o que eu estou falando, pode ser libertador. Muito da crise que vocês estão enfrentando é responsabilidade de vocês. E você sabe que é o que Deus mais ministrou ontem no meu coração, que eu me aprofundei, que o pior vilão de uma crise conjugal não é a frieza, não é o distanciamento, não são as brigas, não é a traição, nem é o divórcio. Nesse momento eu falei assim, Deus, peraí, como assim não é? Se é o que a gente mais vê acontecendo. Aí ele me trouxe à memória algo que eu já ensino, que aí fechou com chave de ouro. Ele falou, isso são os frutos, a frieza, o distanciamento, as brigas, as traições, a ameaça de divórcio ou o divórcio em si, são frutos, não a raiz do problema. É algo produzido por alguma coisa que aconteceu antes, que aí vem a raiz de todos os problemas. Cara, entende isso que eu vou falar agora. O pior inimigo de um relacionamento é o medo e a insegurança. Aí eu parei, né? Eu comecei a buscar na minha memória, como assim medo e insegurança? O medo, ele te impede de agir, ele bloqueia, olha isso, o medo, ele bloqueia a sua capacidade de pensar. Todas as vezes que a gente tem medo de algo, a gente perde a racionalidade. Quer um exemplo? Você já deve ter visto, ou quem sabe você já vivenciou isso. Você já viu aqueles vídeos de casa de terror, de parques de terror? Aqui no Brasil tem o Hopi Hari. Quando adolescente, eu tive a oportunidade de ir, e eu acho que era a quinta-feira do terror. Toda quinta-feira à noite tinha lá os atores vestidos de monstro, e ele perseguia, né, ali, lógico, sem bater, sem tocar na pessoa, mas algumas pessoas entravam em pânico, que elas tentavam abrir uma porta e não entendiam, elas tentavam abrir só para uma direção, tipo empurrando a porta, quando na verdade a porta era para cá. E o desespero dela era tão grande que ela não era capaz de puxar a porta. O que ela fazia? Ela ficava empurrando e tentando abrir a força. Ela perdeu a racionalidade, ela pensou só em um movimento, não pensou em outro. Outra coisa que a gente vê isso também, pessoas quando vão em montanha-russa, algum brinquedo assim, alguma coisa mais perigosa, ela às vezes agarra outra pessoa, sabe? Ela entra em desespero e ela perde a racionalidade. Então guarde isso. Então o medo, ele bloqueia a sua capacidade de pensar. Já a insegurança, ela bloqueia a sua capacidade de agir. Medo bloqueia seus pensamentos, insegurança, a sua ação. E aí a gente começa a entender que o porquê Deus ele falava para Josué, quando ele assumiu a liderança do povo hebreu, ele dizia o tempo todo para Josué, seja forte e corajoso, eis que sou contigo, seja forte e corajoso. Deus, quando falava isso para Josué, ele estava produzindo em Josué coragem e segurança. Josué só conseguiu avançar e liderar o povo porque ele teve a coragem de confiar em Deus e a segurança de que Deus faria o que ele não pudesse fazer, que o próprio Josué não conseguisse fazer. Então a coragem faz você pensar e a segurança faz você agir, caminhar. E o que produz coragem e segurança, Baroni? Conhecimento.